Boa noite, irmãos. Pai seja convosco. Que Deus abençoe a todos. Bom, não vou enrolar muito aqui, mas é um prazer enorme só estar pregando no primeiro culto deste ano e que essa mensagem que eu vou trazer agora para os irmãos sirva para o resto do ano. Não só para do ano, claro, mas para todos os anos das nossas vidas. E o que eu quero tratar com vocês hoje é verdadeiro de verdade. Porque tem o de mentira, de mentiroso. O de verdade é aquele que é de verdade verdadeira, que é diferente do de verdade de mentira. E tem o de mentira que parece de verdade, mas não é. E tem o verdadeiro que é de verdade, que é diferente de todos os outros que você vê por aí. Então quero falar sobre verdadeiro de verdade, que é um dos textos mais famosos que nós vamos ter, e não é por acaso que nós cantamos hoje a música em espírito e em verdade, é justamente a frase dessa música, né, o início dessa música que está escrito em João, capítulo 4, do 23 ao 24. Mas não precisa abrir ainda, mais para frente a gente vai ler todo o texto do capítulo 4 de João até o verso 26, mais ou menos. Irmãos, eu tenho um costume e até gosto de ensinar e pregar sobre algumas coisas que geralmente se ensina e prega errado ou de forma equivocada. A intenção, na maioria das vezes, não é mostrar que eu tenho a verdade ou que eu manjo mais do Paranauê que os outros, mas é de trazer uma perspectiva diferente de tudo que há de mais comum a respeito de alguns textos da Bíblia e, ao mesmo tempo, trazer o que para mim é a forma mais correta de interpretar o texto. Hoje não vai ser muito diferente. Eu vou pregar sobre adoração. E para isso eu vou utilizar um dos textos mais famosos e mais importantes sobre esse tema que se encontra no livro de João, capítulo 4, do 23 e 24. É nesse texto que a gente encontra a frase da música que acabamos de cantar. Diz o texto: a hora vem e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Texto muito famoso, por sinal, até por causa da música. Todas as vezes que falamos de adoração, esse é o texto que salta aos olhos, talvez mais do que todos os outros. Um dos textos mais lembrados é justamente este. Talvez seja as principais palavras de Jesus sobre o tema adoração, mas existe um pequeno problema aí. Embora se fale muito sobre adoração e sobre esse tema, se utiliza esse texto para tal, boa parte dos crentes, com algumas exceções, claro, interpreta de forma equivocada o que Jesus ensina neste texto. Num culto de jovens, alguns cultos de jovens atrás, ou se eu não me engano foi o último culto de jovens, eu estive pregando exatamente essa mesma mensagem que eu vou pregar aqui. Naquela ocasião que eu preguei para os jovens, eu perguntei para eles assim: o que é adorar em espírito e em verdade? E alguns deles responderam. Eles diziam: é adorar a Deus com sinceridade, de todo o meu coração. Outros diziam: é uma adoração que vem do Espírito Santo e que verdadeiramente se manifesta no crente. Tenha certeza, eu tenho certeza, que se eu fizer essa mesma pergunta aqui hoje, muitos responderão as mesmas coisas que os jovens responderam. É uma adoração sincera, uma adoração verdadeira, de um crente verdadeiro, de um verdadeiro convertido, um verdadeiro regenerado. É uma adoração de fato sincera que vem de todo o nosso coração. E é uma resposta muito boa. E ela é verdade. É verdade. Uma adoração de verdade, um verdadeiro adorador, ele adora dessa forma. Porém, entretanto, todavia, só que o texto de João capítulo 4, verso 23 e 24, fala que verdadeiros adoradores adoram aos pais em espírito e verdade, mas não é exatamente isso que o texto quer dizer. Não tem a ver com adorar em espírito, através do Espírito Santo, talvez, ou adorar verdadeiramente, um verdadeiro adorador, aquele que de fato adora a Deus de verdade, de todo o seu coração. Não tem nada a ver. A resposta é até boa quando a gente fala isso, mas ela é errada. A resposta, ela é até que sincera, mas ela está errada. Mas o que isso quer dizer? Se não é adorar de verdade, com força verdadeira e conversão, e se não é adorar em nosso interior, então o que é adorar em espírito e em verdade?
Pode parecer até prepotente, arrogante da minha parte, dizer que a resposta dos jovens e de boa parte dos crentes está errada. De fato está, irmãos. Não quer dizer que não devemos adorar a Deus, o Senhor, com empenho, em nosso interior, com todo o nosso entendimento, etc. Não quer dizer isso. Isso é certo. Porém, como eu disse, à luz do que Jesus ensina para aquela mulher samaritana do texto de João 4, não é isso que Jesus ensina ali. O que eu quero dizer é que no texto de João 4 não está ensinando isso, embora isso também seja verdade. Sendo assim, eu pretendo mostrar para a igreja o que de fato é adorar a Deus em espírito e adorar a Deus em verdade. Para isso, antes da gente ir lá para João 4, nós temos que voltar pelo menos uns 1000 anos desse encontro de Jesus com essa mulher samaritana. E a minha pregação, então, eu vou separar em 2 partes. A primeira parte vai ser uma escola bíblica, porque eu preciso que você entenda todo o contexto de tudo que está acontecendo por trás daquele encontro, para depois a gente ir lá naquele encontro e entender o que é adorar em espírito e em verdade. Então, uma primeira parte da minha pregação, eu quero trazer uma escola bíblica e ensinar algumas coisas para os irmãos que talvez não conheçam. E numa segunda parte, aí eu vou pregar sobre João 4. Bom, vamos lá. Primeira coisa, irmãos, que nós precisamos... É só apertar? Ah, beleza, aqui. Eu acho que os irmãos conseguem ver. A primeira coisa que os irmãos precisam notar, é que a história, ela se divide em pelo menos 5 períodos, a história do povo de Israel. O primeiro, pré-patriarcal, que vem da criação de Adão e Eva até Noé. Depois, o período patriarcal com Abraão até José. Depois, mosaico, de Moisés. O pré-monárquico, que vem os juízes, Gideão, Sansão até Samuel. E, principalmente aqui, que eu quero que nós tenhamos um foco maior, que é o período monárquico da história de Israel. E depois, o período de exílio de Israel. Acima, para baixo, vamos lá. Bom, tenham em mente isso aqui. Essas são as 2 coisas que nós vamos focar aqui, que eu quero passar para os irmãos, para que vocês entendam. Primeira coisa, o período monárquico e também esse período dividido, do reino dividido de Israel. Ao norte, nós temos Israel, onde a capital é Samaria, e ao sul, Judá, onde a capital é Jerusalém. E depois, Israel, que está ao norte, é exilado para a Síria, e depois Babilônia, Judá, é exilado para a Babilônia. Bom, a morte de Sansão e o reino dividido. Entendam isso aqui, irmãos. Salomão, era o último rei antes do pau quebrar. Antes do reino se dividir, Salomão foi o último rei de Israel. Ele trouxe paz e prosperidade para Israel, e a sabedoria de Salomão possibilitou que aquele povo tivesse os períodos de maiores riquezas, prosperidades e paz. Ia para a guerra, ganhava. Botava a mão, prosperava. Isso era Israel nos tempos de Salomão. O maior rei que Israel teve foi Davi, mas o melhor rei foi Salomão. A morte de Salomão, então, trouxe um prejuízo muito grande para Israel, pois perderam nada mais, nada menos do que o principal homem mais sábio do mundo. Agora o trono de Israel está vazio e alguém precisa ocupar o trono. E quem que ocupa o trono no lugar de Salomão? O seu filho, Roboão. Roboão, ele passa a ser rei de todo Israel, ainda não estava dividido. Roboão passa a ser rei de todo Israel. O problema é que Roboão, ele foi muito burro, por assim dizer. O que ele fez? Alguns representantes de todas as tribos de Israel chegaram até Roboão e falaram assim, é o seguinte, a gente só vai aceitar você como rei se você diminuir a carga tributária que o seu próprio pai colocava sobre nós. Você está cobrando muito imposto. E Roboão falou assim, me dá 3 dias que eu vou pensar no seu caso. Beleza? Beleza. Passou 3 dias, nesses 3 dias ele convocou os anciãos, homens experientes, até conselheiros do seu próprio pai. E ele pergunta, o que eu devo fazer? Devo atender os pedidos do povo? E os conselheiros, os velhos, experientes, falaram assim, olha, atende o povo. Dá uma segurada, dá uma aliviada, porque menos imposto, menos IPVA, menos ICMS, tira o ICMS da gasola, tira de tudo. Dá uma seguradinha. O que ele fez?
Vou chamar a molecada do TikTok agora para vir me aconselhar, para ver o que eles têm a falar. E chamar a molecada do TikTok, um novo grupo de conselheiro, e falou assim, e aí, rapaziada, é o seguinte, de boas, é nós, Neymar. Deixa eu te perguntar, então, a galera está pedindo para diminuir o imposto aí, o que eu faço? E os jovenzinhos TikTokers falaram assim, olha aí, cara, faz isso não. Na verdade, você deve colocar mais carga sobre eles. Aumenta mais os tributos. E, arrebenta com tudo. Se o seu pai botou um peso sobre eles, coloca 2. E aí, sabe o que ele faz? Gostei da ideia dos 6. Vou acatar. Ele chega depois de 3 dias, volta aquela galera toda. E aí, qual é a sua resposta? É o seguinte, é legal que o texto diz assim, se o dedinho do meu pai era fino, o meu vai ser mais grosso que o dele. Quer dizer, o pau vai quebrar mais ainda. Vou aumentar o tributo, vou aumentar a carga de trabalho, vou arrebentar com vocês. Se rebelaram. Não queremos você como rei. Não, se for para ser assim, eu não quero. O que acontece? Essas 10 tribos, esses povos, vieram, se juntaram e falaram assim, vamos levantar um novo rei. Entre nós. E aqui, então, se divide Judá, onde o rei é Roboão, e Israel, onde o rei é Jeroboão. Dividiu, quebrou. Reino dividido. Israel e Judá agora são como 2 nações diferentes. Acima, 10 tribos. Abaixo, 2 tribos. E assim, o pau foi cantando. Durante todo esse problema que se causou, a nação se dividiu. Em Judá, tenha isso em mente. Presta atenção, isso é importante. Em Judá, no sul, a capital era Jerusalém, o local onde estava o templo de adoração. Ao norte, a capital era Samaria, da onde vêm os samaritanos. Beleza, vamos para frente. O tempo foi passando e surgiram entre os 2 reinos ali cerca de 20 reis para cada lado. Tá? Esses reis, às vezes, raramente aparecia um rei bom, mas geralmente eram reis que levavam o povo para a perdição, que levavam o povo para a desgraça, que levavam o povo principalmente para a idolatria. E esse povo caía em pecado cotidianamente. Tanto o reino do norte quanto do sul sofreram na mão desses reis. Eles trouxeram morte, fome, pobreza, guerra e pecado para o povo de Deus. Então, nós vamos aqui para essa parte mais importante agora, que é o exílio. Diante de tanta idolatria que tinha nos 2 reinos, Deus levanta profetas para falar com o povo e repreender esse povo. Os livros dos profetas que nós temos na Bíblia, por exemplo, surgem nestes momentos. Alguns profetas trazem a palavra de Deus para o norte e outros para o sul. Então, nós temos os profetas eles não atuavam no mesmo local. Alguns iam no norte, outros no sul. A mensagem que Deus enviava era basicamente essa. Se arrependam e voltem para mim, ou vocês serão castigados. Usarei seus inimigos para guerrear contra vocês e eu os destruirei. Vocês serão escravos deles e irão para uma terra de língua estranha, de religião pagã, e vocês vão se esquecer de mim. Basicamente, era uma mensagem dura contra o pecado, que era basicamente essa mensagem que Deus enviava através dos profetas. Só que o que acontece? O povo não ouviu. O povo não ouviu, permaneceu em pecado. Então Deus cumpre o que ele disse que ia fazer. Ele utiliza o Império Babilônico para destruir o reino de Judá, aqui embaixo. E ele também utiliza o Império Assírio para destruir o reino do norte, Israel. Então, a Babilônia e a Assíria são instrumentos de Deus para punir o seu povo, e muitos homens, mulheres e crianças foram mortas. E eles foram submetidos a isso. Quando eles são exilados, agora eles estão longe de sua terra, longe de Israel, longe de Judá. Ainda nessa primeira parte, irmãos, eu preciso explicar para vocês o que era esse Império Assírio, ou o Reino da Síria. A Síria levou o Reino do Norte para a Síria. E esse provavelmente é um dos mais perversos que já passou nessa terra. Salmaneser, rei da Síria, nessa época, ele tinha uma estratégia peculiar. O que ele fazia? Ele misturava os povos que conquistava.
Sendo assim, para destruir a cultura, a língua e a religião de uma determinada nação que ele dominava, ele começava a enviar outros povos, outras línguas, outras religiões de outros lugares para aquele lugar que ele dominou. E esse lugar que ele dominou, ele tirava uma galera daqui e levava para os outros lugares também. Basicamente era isso. Com o passar do tempo, você perde a sua língua, você perde a sua cultura e perde sua religião. Ele fez isso e os israelitas, povo lá do norte, começaram a misturar sua cultura com outros povos. Homens começaram a se casar com mulheres pagãs, a religião começou a se perder e existiu então essa mistura, sincretismo de religião. E um detalhe importante é que, embora esse rei tenha capturado e levado muitos homens, ele também deixava alguns aqui para trazer agora uma galera de lá para cá, como eu lhes informei. E a Babilônia? A Babilônia é um pouco diferente. A Babilônia é mais conhecido, Nabucodonosor, todo mundo já ouviu falar. Ele invade o reino de Judá, então, destruiu Jerusalém. Na segunda leva de pessoas, ele leva uma galera em 598 a.C., na segunda, ele leva mais uma galera e destrói o templo de Jerusalém. Destrói o templo de Jerusalém, que era a capital, né? Jerusalém é a capital de Judá, e lá estava construído o templo. Diferente do rei da Síria, Nabucodonosor, em alguns momentos, ele foi até legal. Ele não tinha esse problema de você adorar a Deus nas terras babilônicas, tanto é que nós temos Sadraque, Mesaque e Abednego, por exemplo, onde eles foram fiéis a Deus em terras estrangeiras, e depois daquilo ele falou assim, Nabucodonosor, esse Deus desses caras que é o Deus bom. Esse é o cara, é ele que nós temos que adorar. Então Nabucodonosor, ele foi mais de boa. Eles não se misturaram naquele lugar. Os judeus, eles permaneceram íntegros com a sua religião, mesmo cativos, eles se lembravam sempre de Jerusalém. Sentiam saudades da terra e mesmo no cativeiro mostrava fidelidade a Deus. Sendo assim, mesmo eles cativos na Babilônia, se lembravam das profecias de Deus. E eles falavam, estamos aqui porque nós pecamos. Tinham essa consciência. E irmãos, é na Babilônia que surge o que para mim é o salmo mais extraordinário da Bíblia. Salmo 137. O Salmo 137 é um salmo imprecatório. Se você veio nas aulas sobre salmo, você sabe que é um salmo imprecatório. Na Babilônia, os judeus escreveram isso aqui, ó. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai para a gente algum cântico de Sião. 4. Como, porém, haveríamos de entoar canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não proferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasaia até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar seus filhos e esmagá-los contra a parede. Olha que imagem extraordinária. Ele está falando assim, ó, feliz aquele que pegar o seu filho e brincar de Tiger Woods na pedra. Pegar o seu filhinho assim, ó, na rocha. Isso é um salmo imprecatório, irmãos. Isso é Deus. Nossa, que Deus ruim, meu Deus. Foi nas terras da Babilônia, cativos, que eles escreveram isso, com saudade das terras que um dia ficaram para trás. Pois bem, seguindo, a Babilônia, ela também é responsável por depois, posteriormente, subjugar todo o reino. Tanto a Assíria, por exemplo, a Babilônia, através do rei Ciro, dominou toda aquele mundo antigo. Ciro era o cara. E o ilegal é que, em 538 a.C., Ciro emite o mandá. Pode deixar a galera voltar para casa.
Deixa eles voltarem. Ciro é conhecido como um Messias que liberta o seu povo. Um homem enviado de Deus que liberta o seu povo, permitindo que eles voltem para sua casa. E é aqui que vai começar a história dos samaritanos. Não comecei ainda, irmão. Calma. Eu sei que é chato ouvir historinha, mas daqui a pouco a gente chega lá. Olha só que interessante o que aconteceu. Salmo 126. O Salmo 126 é o salmo escrito quando eles voltam para Jerusalém. Cântico de romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas... O pastor pregou isso aqui semana passada. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo voltarão. Gente, não sei se vocês conseguem ver. Aqui é quando Judá, lá atrás, é o templo sendo destruído. Isso é uma imagem muito famosa. E aqui são homens e mulheres que estão caminhando em direção à Babilônia. E nesta corrente humana feita aqui, eles iam de Judá até a Babilônia andando acorrentados. No meio do caminho era muito calor, as pessoas morriam. E não é, morreu, peraí, tira da fila, bota de lado. Não, morreu, continua arrastando, filho. Continua arrastando. Criança morta na corrente, arrasta até a Babilônia. É essa a imagem. Com Israel, ou melhor, Judá e o templo sendo destruído. Mas agora eles voltaram, eles foram chorando. Mas agora, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Voltamos para Israel. Agora nós estamos na nossa terra de novo. O que nós vamos fazer? A primeira coisa, reconstruir o templo. E é aí que entra Esdras e Neemias. Esdras era um escriba, homem da lei, manjava da escritura. Neemias era um governador, líder político e de guerra. Surge esses dois homens para ajudar na reconstrução do templo quando eles voltam do cativeiro. Quando eles começam a reconstruir o templo, os israelitas samaritanos, templo aqui em Jerusalém, os samaritanos agora querem vir ajudar na reconstrução do templo. O que os judeus fazem? Vai ajudar não, filho, aqui não. Vocês são tudo misturado, vocês viraram a casaca, era todo mundo São Paulino, estão torcendo para o Corinthians agora, não vem que não tem. Aqui não. Nós estávamos na Babilônia, os judeus estávamos na Babilônia e lá permanecemos íntegros, retos, justos, lembramos de Sião, da lei, das profecias, de tudo. Vocês foram lá para a Síria, se misturaram com um monte de mulher, filho, não vem que não tem. Só quem é puro que vai reconstruir o trem aqui. E eles impediram então os samaritanos de reconstruir o templo. A partir daí, os maiores opressores e opositores da reconstrução são os samaritanos. Começa aqui a rivalidade Corinthians e Palmeiras. Lula e Bolsonaro. Começa aqui. Por impedir que eles ajudem na reconstrução do templo, eles começam a maquinar ideias para impedir a reconstrução. Eles eram também o povo de Deus lá, mas eles estavam revoltados. Eles começam a fomentar algumas coisas, falando assim, para alguns camaradas deles, gente, vocês estão vendo o tamanho das muralhas e das rochas gigantescas que eles estão utilizando para subir as muralhas lá de Jerusalém? Com certeza eles estão tramando alguma coisa lá dentro para depois vir dominar todo mundo. E os outra galera que ouvia falou assim, oxe, não pode não, cara. Será que os judeus estão tramando alguma coisa contra nós, construindo uma muralha tão grande e criando ali uma estratégia de guerra para destruir todo mundo? Não, vamos impedir isso aí. Então, Esdras, todo dia na escola bíblica. Rapaziada, Gênesis 1. No princípio, criou Deus, o céu da terra, a terra sem forma vazia, não sei o quê. E Neemias, gente, é o seguinte, vamos ajudar na administração, enfim.
tinha o professor da escola bíblica e o administrador da igreja, Neemias e Esdras. Bom, agora, irmãos, o que aconteceu? Os samaritanos não podiam participar do templo, da reconstrução do templo, e eles fazem o seguinte: vamos fazer uma religião para nós. Precisamos também de um templo, porque precisa adorar no templo. Então, aqui vai começar a pegar o link lá da João 4. O Monte Gerizim entra em cena. Monte Gerizim, Monte Ebal, estava lá em Deuteronômio 28. Eram 2 montes, mas o Monte Gerizim era um monte da bênção. E eles falam: vamos construir um templo no Monte Gerizim. E eles constroem um templo no Monte Gerizim. Agora a pergunta é: quem disse para construir templo no Monte Gerizim? Deus sempre disse: vocês têm que adorar em Jerusalém, na cidade de Davi. Quando vocês forem orar, estenda as mãos lá para o templo e ore ao Senhor. Não é para fazer templo em lugar nenhum. O sacrifício era feito aonde? No templo. As ofertas eram levadas aonde? No templo. Os levitas e sacerdotes estavam aonde? No templo. Em Jerusalém, em Judá. Por que vocês estão fazendo templo em Gerizim, no Monte Gerizim? Enfim, eles constroem então um templo no Monte Gerizim. E a partir de então, sincretismo religioso, a mistura lá com os assírios e outros povos, uma nova língua e uma nova Torá surge. Um novo Pentateuco, uma nova Bíblia começa a surgir, e aí então surge a religião dos samaritanos, através daquele templo. Basicamente é isso, irmãos. Vocês terem uma ideia do que acontece. Agora, tem uns detalhes importantes. Esse templo que eles levantaram foi destruído aproximadamente, lá no Monte Gerizim, aproximadamente em 70 a.C. Eu estive em Roma há pouco tempo atrás. E lá em Roma tem o Arco de Tito. Em 70 a.C., Tito foi lá no Monte Gerizim e arrebentou com aquele templo que ele destruiu. E eu pude presenciar o Arco de Tito lá em Roma, extraordinário, que conta muito a história do povo. Irmãos, eu quero também, para encerrar essa parte, e a parte da pregação ela é muito mais rápida, graças a Deus, porque, basicamente, eu já quero que vocês entendam que agora ficou fácil de pregar. Irmãos, não sei se vocês conseguem ver, aqui é onde está o Poço de Jacó, nesta sinagoga, nessa igreja. Aqui é onde fica o Poço de Jacó. Aqui é o Poço de Jacó, não sei se todos conseguem ver, mas aqui embaixo tem um buraco aqui, ó. Fica dentro de uma igreja onde está o Poço de Jacó. Lá atrás do poço, é para lá que eu miro. Vamos, filho. Aqui, é um quadro que fica atrás do poço, exatamente do quê? Jesus e uma mulher e um poço aqui embaixo. De perto, para mim, está bem embaçado, talvez de longe fique melhor a imagem. Mas é um quadro de Jesus e o diálogo que ele tem com aquela mulher. O Poço de Jacó e o Monte Gerizim, está aqui, Poço de Jacó, eles têm aproximadamente 3 quilômetros de distância. Aqui é do alto do Monte Gerizim. E aqui é onde está o Poço de Jacó. Aqui é onde está o Poço de Jacó, da foto lá de cima. Aqui é interessante porque é a cidade, Sicar, fica mais para cá. E aqui é Siquém e Sicar. Monte Gerizim ali, e aqui do outro lado o Monte Ebal. E, eu acho que para finalizar, essa é a geografia dos templos de Jesus. Aqui embaixo, Judeia, onde está Jerusalém, aproximadamente aqui. Para ele passar para a Galileia, ele precisava atravessar Samaria e ir para a Galileia. Então ele precisava adentrar aqui dentro do território inimigo. É o Corinthians entrando no Parque Antártica lá. No Allianz Parque. Basicamente é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não. É isso. Não, volta aqui. Isso. Vou deixar aqui. Porque agora, irmãos, é só ler o texto. Pronto. Terminei minha pregação. João capítulo 4, verso 1. Agora é só ler o texto. Deixa lá para mim. Aqui? Você vai pôr a Bíblia e depois você volta lá. Beleza. Capítulo 4, verso 1. Quando o Senhor Jesus, pois, veio a saber...
Deixa eu só mudar a tradução da minha Bíblia para ficar mais fácil a minha leitura. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo o que Jesus estava fazendo e batizando mais que os discípulos de João, embora Jesus nem batizasse. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia, onde eu acabei de mostrar, e voltou uma vez mais para a Galileia. Ele sai da parte de baixo de Israel e ele quer ir para a parte de cima de Israel. Era necessário passar por Samaria. Isso, deixa aí que é melhor. Vocês vão acompanhando na Bíblia de vocês. 5. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que ele deu a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. Irmãos, pausa aqui. Era mais ou menos 11h30. Jesus quer ir para Galileia e ele tinha que passar pela Samaria. Dava mais ou menos 11h30, ele estava sozinho, logo depois a gente vai ver isso. Ele estava sozinho, os discípulos tinham ido comprar comida em algum lugar. Jesus sozinho, cansado, com sede, com fome. Jesus vai até o poço de Jacó e senta ali, 11h30, com o sol torando. Detalhe importante, ninguém estaria ali. 11h30, não tem ninguém ali. Vocês vão ver mais para frente alguns detalhes a respeito da mulher, mas ela ia buscar água meio-dia. O comum é buscar água de manhã. Por quê? É mais tranquilo, o sol não está rachando a mamona. E segundo, muitas mulheres vão juntas. Uma ajuda a outra. O poço de Jacó tinha pelo menos 40 metros de profundidade. Jacó cavou bastante, gente. Pensa num caboclo que cavou. Então elas iam de manhã para pegar menos sol e para que uma ajudasse a outra. Jesus chega ali 11h30. Todas aquelas mulheres da manhã já foram embora. Jesus está ali sozinho. Se você passasse naquele lugar e visse Jesus, você vai falar, é louco. É doente. Está fazendo o quê aí? O cara não tem nenhum copo para tentar pegar água. Não tem uma corda, não tem um balde. É maluco. Está ali fazendo nada, pensando na morte da bezerra. Mas Jesus tinha um encontro marcado. Jesus tinha um propósito de estar ali. Chega às 11h30, ele senta, começa a cantar um louvor, talvez. Quando dá meio-dia, mais ou menos, aquela mulher chega. No 7, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus, dá-me um pouco de água. No 9, a mulher samaritana pergunta, como o Senhor, sendo judeu, pede para mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Primeira coisa importante. Os homens, principalmente rabinos e judeus, não conversavam com mulheres. Eles não tinham contato com mulheres por respeito e por medo. Geralmente não se via na rua homem conversando com mulher. Jesus pergunta, dá um pouco de água? E ela responde, como que o Senhor, sendo judeu, pede para mim, uma samaritana, água para beber? Os problemas, primeiro ele era rabino, segundo ele era judeu, terceiro ela era uma mulher, e quarto ela era samaritana. E Jesus responde, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. A mulher diz, o Senhor não tem com que tirar água do poço, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? 13. Jesus responde, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, que por sinal, quem beber dessa água terá sede. E eu estou com sede. Ao contrário, 14, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse então, no 15, Senhor, dá dessa água,
para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Ponto. Ô Jesus, aliás, eu não sabia que... Senhor, então eu venho aqui todo dia, meio-dia. Por que meio-dia? Calma que nós vamos chegar ali. Essa mulher estava desconectada de todas as outras. Se você, ô caboquinho, me der dessa água aí, resolveu minhas tretas da vida. Primeiro, eu não vou precisar vir buscar água, sozinha, e nesse sol rachando a mamona, ganhei na Mega Sena. 500 milhões. Do 16, ele disse, beleza, vá, chame seu marido e volte. E ela responde, não tenho marido. E Jesus diz, falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você está agora, vive agora, não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Irmãos, para aqui. Jesus fez todo esse diálogo para chegar aqui, para que ela confesse, rapaz, você revelou um trem da minha vida, hein? Você é profeta mesmo. Por que aquela mulher ia todos os dias, meio-dia, no sol sozinha? Provavelmente essa mulher era até excluída dos samaritanos, pelo fato dela ser talvez uma prostituta ou uma mulher de ninguém, uma mulher sem respeito. Imagina as outras mulheres, eu não quero você aqui. Você não tem que vir pegar água comigo, porque você não é uma mulher digna da nossa ajuda. Você é uma sem vergonha, você já teve 5 maridos. Então não ande com a gente. Ela provavelmente era expulsa até dessa galera. Por isso ela ia sozinha, e ao meio-dia, para ninguém vê-la e para ela não passar vergonha. Só que teve um cara que antes da fundação do mundo viu que ela ia estar lá. E quando ele diz, você já teve 5 e o que você está não é seu? Ela confessa, você é o cara, hein? Você é profeta. Já que você é profeta, 20, vamos falar de teologia? Eu tenho umas dúvidas. E agora vou terminar a pregação. Como eu percebi que você manja desses, eu vi que você não deve manjar. Você parece ser um cara bom de teologia. Tem uma dúvida, Senhor. Os nossos antepassados samaritanos adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. Detalhe, nossos antepassados adoraram neste monte. Quando ela fala neste monte, ela está apontando para o Monte Gerizim. Consegue ver? Aqui, ó, tá vendo esse monte? A galera falava que tinha que adorar ali. Eu nasci, meu pai, meus avós, meus tios, tudo ensinaram que a gente tem que adorar a Deus ali naquele monte. Aonde que a gente deve adorar? Os judeus falam que é em Jerusalém. 21, Jesus declara, mulher, creia em mim. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus para aqui. Mulher, presta atenção no que eu vou te falar. Está chegando a hora em que você não vai adorar o Pai, nem naquele monte, e nem em Jerusalém. Por quê? Posteriormente ele vai falar, eu vou arrebentar com tudo isso aqui, não vai sobrar pedra sobre pedra, eu vou rasgar o véu, e não tem que ir lá no templo mais. Está chegando, já é chegada a hora que não é em Jerusalém, que não é em Gerazim, não é no Monte Gerizim, não é em Ebal, não é no Brasil, não é na Argentina e não é na China. Não é em lugar nenhum. Vocês que são samaritanos adoram o que não conhecem. Como assim o que não conhecem? É simples. Se você perguntar para um samaritano, por que você adora a Deus naquele monte? É porque sim. Porque sim, mas quem falou para você adorar lá? É a galera que mandou a gente adorar lá. Tá, mas está escrito aonde? Então, está escrito, na verdade, que a gente tem que adorar em Jerusalém, mas aí a gente improvisou. Vocês improvisaram. Entendi. Então por isso que vocês adoram o que vocês não sabem. Baseado no que vocês adoram nesse monte? Nós, judeus,
adoramos o que conhecemos. Por quê? Pois a salvação vem da onde? Dos judeus de Jerusalém. Do templo, a salvação. E eu, Jesus, o Messias, sou judeu. Agora vamos para o 23 e a resposta está aí, gente. No entanto, está chegando a hora, e de fato essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura? Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ponto. Pronto. Acho que agora você entendeu. O que Jesus faz? Já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Ele acabou de falar, não é nesse monte, não é naquele monte, não é em Jerusalém, não é em... Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito. E ele até depois fala, Deus é espírito. O que Jesus está falando para essa mulher? Deus não tem osso, Deus não tem cor, Deus é espírito. Não tem massa, não tem forma física, não tem local geográfico. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito, ou seja, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E eu posso extrapolar esta afirmação de Jesus para dizer o seguinte: adoradores adoram ao Pai de qualquer jeito, entre aspas. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, quantas e quantas vezes eu não presenciei pessoas pulando na igreja? Gira, vira mortal, pendura no ventilador, pega a baqueta, dá no prato da... Ele arrebenta no culto. E você fala, meu Deus, que adorador, gente. Até me emociona de ver um adorador desse que pula, grita, chora, fala em línguas e imita macaco. O verdadeiro adorador, ele, lógico, não, ele adora em qualquer lugar, só que a verdadeira adoração é em espírito, ela é imaterial. Dá uns exemplos, irmãos. Quando vocês me veem aqui tocando na guitarra, aqui, ó, eu estou aqui, ó. Vocês estão orando, a igreja, todo mundo de olho fechado, eu estou de olho aberto aqui, tocando a minha guitarra. Eu não pulo, às vezes, raramente eu choro. Eu não grito, já dei muito glória a Deus alto. Vocês pensam que não, mas eu já fui muito pentecostal. Mas eu já fui de arrebentar. Mas eu já fui de fazer escândalo. Graças a Deus eu estou até aqui hoje. Eu vou contar uma história para vocês. Na antiga igreja que eu ia, o pastor fazia muito apelo para aceitarem Jesus. E o que eu vi de nego ir lá na frente chorando, não está escrito no gibi. Ele vem aqui, ai meu Deus, ajuda, ai meu Deus, me perdoa. Passa 2 semanas e não vem mais na igreja. E tem a história do Ney, eu não sei se você vai me assistir. Ney Bolos, procura lá no Facebook, no Instagram. Quem quer aceitar Jesus? O Ney, eu. Foi lá na frente, irmã Tânia. Bora, o que eu tenho que fazer? Não, só você repetir. Escreve não sei o quê, perdoa os meus pecados. Beleza. Voltou para o banco. Nunca mais saiu da igreja. Nunca mais arredou o pé do evangelho. Crente quadrangular. Irmãos, não se impressione com as formas de adoração na igreja. Aqui dentro você pode encontrar pessoas, pastores, líderes, que são... E eu não estou falando que isso é errado, não. Não estou falando que isso é errado. Não estou falando que isso é errado. Pode, sem problema nenhum. Mas isso é o que aparenta ser um verdadeiro adorador. Quantas e quantas pessoas eu não vi, a pessoa vai orar, oh Deus, Tu és inoxidável, Tu és maravilhoso, grande e tremendo Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Passa 2 semanas, trai a esposa. Quantos e quantos eu não vi, irmão? E aquele irmãozinho velho que não tem 3ª série, não sabe falar, e fala porta, fala nós, fala bicicleta, mas ele é crente. Ele é crente, ele está no cantinho dele ali, ó. Amém. Ele não bate palma, ele não pula, ele não... Eu vou dar um exemplo aqui que eu queria dar. O marido da irmã aqui, cadê ele? Deve estar lá fora, né? E o cara quieto.
Cara quieto. Crente, serve a igreja. E a irmã Tânia, é verdade, Jesus, glória a Deus, Jesus, e não sei o quê. Crente também. Mas não é isso, irmã Tânia, que te faz crente. É o Espírito que habita em você. Agora, a sua adoração, a adoração da igreja, ela não depende de igreja quadrangular, não depende de IEQ Vila Branca, não depende de Parque Califórnia, de Borba Gato. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em qualquer lugar, ou seja, em espírito. Agora, em verdade. Gente, eu já expliquei. O que os samaritanos faziam? Vamos adorar a Deus do nosso jeito. Do jeito que eu quero. Com a minha Bíblia. Vamos fazer um templo no Monte Gerizim? Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito em qualquer lugar, mas não de qualquer jeito. Baseados no fundamento da verdade. Eles expressam adoração, culto e amor ao seu Senhor do jeito que Deus quer e do jeito que Ele mesmo estipulou na Bíblia. Este é um dos textos mais importantes para defendermos o princípio regulador do culto. Por que que o nosso culto é assim? Porque Deus disse que tem que ser assim. Não é do meu... Gente, vocês não podem adorar Deus do jeito de vocês. Nós não podemos produzir culto do nosso jeito. E ainda pega um texto nada a ver, fora de contexto. Aonde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Burrice! Esse texto fala que onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Fomos libertos do nosso pecado. Fomos libertos do cativeiro da morte. Somos livres. Mas não quer dizer que eu tenho que ficar virando um macaco e fazer qualquer coisa no culto. Culto é baseado e pautado na verdade. No caso, a representação da minha verdade é aqui, no meu celular. Mas esse livro, esse exemplar de Bíblia, contém todas as diretrizes e todos os mandamentos de Deus para você adorá-lo. Sabe por que as pessoas adoram do jeito errado? Porque ninguém morre mais. Porque lá atrás, e há uns tempos atrás, o pastor Marcon também pregou sobre o princípio regulador do culto. Estava lá o Fineias. Não, o Fineias, qual era o outro? Esqueci o nome dos outros dois lá. Mas enfim, foram oferecer sacrifício, foram oferecer fogo estranho, um fogo que não era para ser utilizado no templo. O que Deus fez? Matou. Por quê? Porque não é assim que eu mandei fazer. E a gente tem até gente bem intencionada. Vocês se lembram de Uzá? Uzá veio trazendo a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, daqui a pouco a Arca da Aliança tomba. Uzá bota a mão na arca, morre na hora. Nossa, mas ele só queria segurar a arca. Nossa, olha que boa intenção. Muito bem intencionado. Morreu. Mas Deus, por que ele morreu? Porque eu falei que só os levitas é para pôr a mão na arca. Se não pôr, se pôr a mão, não sendo levita, não sendo sacerdote, é fogo. Por que as pessoas produzem o culto de qualquer jeito? Porque Deus não mata. E se Deus matasse, com certeza os cultos seriam mais purificados. E um detalhe que o pastor falou, no dia que ele pregou sobre isso. Se Deus retirar o Espírito Santo dele, das igrejas, vai ser como se não aconteceu nada. As igrejas estão vazias do Espírito Santo. Irmãos, para finalizar, verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito. Eles não se importam com o local geográfico. Eles não se importam com a qualidade dos instrumentos. Não existe nada físico que o impeça de adorar a Deus. Ele adora em qualquer lugar. E ele adora em qualquer lugar baseado, fundamentado na adoração que o próprio Deus exige. E eu quero dar um exercício para vocês. Eu acho que você era macumbeiro, né? Era macumbeiro. Responda para a gente. Quando você ia fazer sua macumba, os Exu, você podia fazer qualquer coisa para eles? Tinha que ser a... Eu vou contar uma história para você. Uma vez eu conheci um cara que falou que ele era macumbeiro e foi fazer um trabalho. O Exu pediu Coca-Cola. Ele levou Fanta. O Exu não aceitou.
É verdade? Não sei, eu não estava lá e não conversei com o Exu para saber se de fato ele gosta mais de Coca ou de Fanta. Mas ele disse que o Exu não aceitou. Mas se o Exu não aceita qualquer coisa, por que Deus vai aceitar? 25 e 26, para encerrar. Eles adoram em espírito e em verdade, em espírito em qualquer lugar, em verdade baseados na palavra. 25, disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo isso aí para nós. Ela estava esperando ainda que viesse um Superman para explicar para ela de tintim por tintim. E Jesus responde no 26, eu sou o Messias. Eu que estou falando com vocês. Detalhe que o texto grego aqui, esse eu sou, se eu não me engano, em grego é ego elinai, alguma coisa assim. É o mesmo eu sou que aparece em João capítulo 8. Que um dia eu vou pregar aqui, no verso 58. Jesus começa a discutir com os fariseus. E os fariseus falam assim para ele no 56. No 57. Você ainda não tem 50 anos, como é que você viu Abraão? E Jesus responde, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Adorem a Deus em qualquer lugar. Adorem a Deus baseado nas Escrituras. E principalmente, centralizem o eu sou na adoração de vocês. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém.